Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Wagner, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Sou engenheiro químico e estou aqui para apresentar para vocês os nossos conceitos com relação à incrustação de carbonato de cálcio, a precipitação. São conceitos que a gente usa aqui no nosso sistema e tendo dado bons resultados na avaliação do sistema. Óbvio que não é a intenção nossa esgotar o assunto, tá? E sim apresentar aqui alguns conceitos que a gente considera como básicos para que incentivar vocês que a gente consiga ampliar esse conhecimento, avançar nesse entendimento, de forma que a gente consiga aí, ou tente pelo menos, num futuro próximo, predizer e controlar um pouco essa questão da incrustação do carbonato de cálcio, que é uma questão que incomoda bastante, tá, em várias áreas. Queria agradecer à comissão organizadora do Congresso por essa oportunidade e vamos lá falar sobre o nosso assunto. Nessa apresentação, o que eu pretendo abordar é a formação do carbonato de cálcio com águas contendo sais de carbonato, formação do carbonato de cálcio com águas contendo sais na forma de bicarbonatos, falar um pouquinho sobre as influências na formação dele, né? Influência na saturação, na supersaturação, falar um pouquinho sobre a incrustação propriamente dita, mostrar para vocês um pouquinho da incrustação, e um sistema em que a gente pode utilizar, dando aqui como dica, né, ou como sugestão que vocês podem utilizar aí na avaliação de vocês. Bom, a gente vai falar muito de supersaturação, de saturação, e essa é a força motriz do nosso trabalho. Então, eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas eu vou apresentar aqui de forma bem sucinta o que seria, então, esse conceito, o que seria a supersaturação, quando a gente se diz que ela é baixa, quando a gente diz que ela é alta, enfim. Então, veja, essa aqui é uma curva de solubilidade, tá, em que a gente tem, de um lado, a concentração de sal no nosso sistema, tá, e a temperatura. Então, veja, a concentração de sal no nosso sistema, ela pode aumentar, tá, em função da temperatura sem precipitar, ou seja, é a curva de saturação. E, num segundo momento, a gente tem a curva limite da zona metastável. O que é a zona metastável? A zona metastável é aquela zona em que, mesmo tendo uma força motriz de precipitação, ou seja, eu tenho aqui uma supersaturação no sistema, ele ainda não precipita. Então, tenho aí uma região em que a gente tem a formação do cluster e a dissolução do cluster, porque ele ainda não atingiu o tamanho crítico para se permanecer, para se tornar estável e permanecer suspenso, tá? Então, veja, quando ele atinge essa energia e permanece suspenso, então tem aqui a concentração, tá, em que ele precipitou. Saindo, então, de um ponto de saturação B e de um ponto de saturação C, há, então, um intervalo de temperatura, uma variação de temperatura. Essa é uma cristalização por resfriamento, ok? Então, varia a temperatura nesse nível e não consegui precipitar. Quando precipitou, então, a diferença, tá, entre a concentração de saturação nessa temperatura e a concentração em que a precipitação efetivamente ocorreu é a nossa supersaturação, tá? DW. Então, veja, por que isso é importante? Porque se a supersaturação varia algumas propriedades dos sólidos que são formados. Se a precipitação ocorre, por exemplo, aqui, em supersaturação baixa, a gente tem, nesse caso, né, nesse nível, uma taxa de nucleação característica, tá, e uma taxa de crescimento. Nesse caso, a taxa de nucleação vai ser pequena e o crescimento, e a velocidade de crescimento vai ser alta. Ou seja, vou precipitar poucos sólidos, um número pequeno de sólidos, e vou crescer esses sólidos. Portanto, eu tenho um tamanho de partícula maior. À medida que a supersaturação varia, por exemplo, vão precipitar
em supersaturação mais elevada, a gente tem outro sistema. Eu tenho, então, uma taxa de nucleação elevada, isso significa que eu vou precipitar bastante, vou ter um número grande de sólidos dispersos, a densidade populacional alta, portanto, como eu consumi a supersaturação na precipitação, eu tenho uma velocidade de crescimento menor. Esta sistema me leva ao tamanho menor de partículas, tá? Então, veja, a supersaturação define velocidade, taxa de nucleação, velocidade de crescimento e tamanho de cristal. Então, é isso que a gente tinha que saber aqui, desse conceito básico, para a gente avaliar, então, o restante da apresentação do sistema. Agora, veja, nós estamos falando aqui, essencialmente, de uma precipitação, tá? Então, a precipitação, ela é, por característica, ela ocorre sempre por característica em alta taxa de supersaturação. Tá? Por quê? A precipitação de A mais B, ela está sendo formada num sistema em que é insolúvel. Portanto, ela está se formando numa taxa de supersaturação muito elevada. Isso pode variar? Isso pode variar. Eu posso ter, por exemplo, a supersaturação elevada, como apresentada aqui, e ter, então, esse sistema. Um sistema com alta taxa de nucleação, menor velocidade de crescimento, com tamanho de partícula menor. Mas eu também, como é que eu faço na precipitação para ter uma baixa taxa de nucleação? Concentração de reagentes. Se eu fizer uma precipitação com concentrações baixas de reagentes, eu vou, essencialmente, precipitar em supersaturação baixa. Tá? Então, o que define para mim aqui é a concentração de reagentes. Ok? E no nosso sistema existem esses dois processos. Bom, com relação à formação de carbonato de cálcio, a partir de soluções contendo carbonato de cálcio, tem uma velha conhecida nossa, né, que são as caldeiras, os trocadores de calor, em que a gente sempre tem que fazer manutenção e remover o carbonato que está precipitado na superfície de troca de calor. O porquê isso acontece? Veja, o carbonato de cálcio já tem uma curva de solubilidade invertida. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele é menor. Portanto, se a gente partir de um sistema que eu estou com carbonato de cálcio dissolvido na minha água, ele está em saturação, tá, em nível de saturação ou menor, eu vou ter a precipitação dele, a formação dele na superfície, dependendo aí da força motriz da supersaturação, tá? Então, veja, supondo que eu estou com ele nessa situação, estou aquecendo e, certamente, eu vou reduzir a solubilidade, portanto, gerando minha supersaturação. Aqui tem um exemplo indo da temperatura T até a temperatura T', que uma supersaturação gerada aqui, uma supersaturação elevada. No entanto, não é exatamente assim que ocorre em caldeiras e trocadores de calor, porque a temperatura não sai de T1 a T2 instantaneamente. Existe uma mudança de fase, portanto, existe um estado de supersaturação sempre ocorrendo. E uma vez que eu nucleei, que eu tenho sólido na superfície, eu passo a ter também uma velocidade de crescimento favorecida, tá? Isso ocorre por aquecimento local e até por evaporação. Então, veja, a gente pode sair com soluções, tá? E ter esse efeito da saturação, ou eu posso ter um sistema subsaturado, tá? Em relação à temperatura de partida, em que vai precipitar só quando, tá, chegar na temperatura de saturação. Mas aqui eu tenho, então, uma força motriz muito menor, então a formação de sólidos é menor. Ou eu posso ter, inclusive, a minha solução sair em estado subsaturado e não ter a precipitação dele na temperatura de trabalho da caldeira, por exemplo, aqui. Se eu estiver aqui, minha saturação vai estar aqui, eu não vou precipitar, não vou formar nenhum sólido. Ok? Bom, então veja,
qual a situação? Por que a gente está falando nisso? Porque quando a gente tem uma precipitação em supersaturação baixa, a gente tem os mecanismos de nucleação, a taxa de nucleação, e tem os mecanismos, tá? Então, veja, eu tenho em supersaturação baixa uma nucleação primária heterogênea favorecida em relação à nucleação primária homogênea. A nucleação primária heterogênea é aquela que fica na parede do sistema, tá? Ela tem aderência, ela forma na parede. A homogênea, ela se forma em volume e ela não vai ficar aderida, ela vai ficar suspensa ou vai ser arrastada para fora do sistema reacional ou do sistema de aquecimento, ok? Enquanto a precipitação ocorre numa situação de baixa supersaturação, a gente tem a forma preferencial da calcita no sistema, tá? Então, ela forma calcita e ela tem essa aderência. Por que nós estamos destacando calcita nesse momento? A gente vai ver as outras formas e como é que isso funciona, tudo bem? Então, tá. Ali é uma precipitação a partir, então, de solução saturada ou subsaturada. Agora, o carbonato também é formado por precipitação, tá? A partir da cristalização de reagentes e formação dos cristais. Uma reação exemplo de precipitação é a reação do carbonato, do cloreto de cálcio, desculpe, com o carbonato de sódio. Está gerando aqui o carbonato de cálcio, sal que vai ficar dissolvido, e água. Se a gente olhar essa precipitação, e olhar o que acontece quando estamos, enfim, trabalhando, ela pode ocorrer em condição de supersaturação baixa, dependendo da concentração dos reagentes no teu reator, e ter, então, a nucleação primária heterogênea favorecida. Ou seja, se eu fizer uma reação com poucos reagentes, de forma que eu tenha pouco sólido suspenso, eu estou favorecendo aí a nucleação primária heterogênea, eu estou favorecendo a incrustação no meu reator, eu vou ter que depois fazer a minha limpeza. Então, não é interessante que se eu tenha a precipitação ocorrendo em condições de supersaturação, para que eu tenha predominantemente no meu sistema a nucleação primária homogênea, em que eu tenho, então, uma modificação nos sistemas, uma modificação de quem está precipitando. Eu tenho uma nucleação homogênea mais intensa do que a heterogênea. Tenho menor aderência na parede. Agora, nessa situação, eu não posso mais dizer que a forma normalmente precipitada é a calcita, tá? Eu não posso, então, a coisa muda e vamos dar uma olhada um pouco como ela muda, tá? Vamos abordar 3 fases principais do carbonato de cálcio, que é a calcita, a aragonita e a vaterita. A calcita é esse quadradinho bonitinho, parecendo a linha série que a gente vê, a aragonita são agulhas e a vaterita normalmente são esferinhas, são florezinhas, tá? São essas únicas formas? Não, tem outras, tá? Mas não tão importante quanto essas 3. Agora, veja, a identificação da forma do carbonato formada é importante. Então, numa microscopia, a gente tem isso, mas a gente pode se enganar. Então, é importante mostrar que existem outras formas e outros arranjos que elas assumem que podem nos enganar numa microscopia óptica, como, por exemplo, a aragonita, que são as agulhinhas aglomeradas, que pode parecer uma esferinha, e de repente você diz, tem uma vaterita no meu sistema, e não é vaterita, é aragonita, como você pode ver também numa microscopia óptica, essa vaterita na forma de flor, e falar, opa, isso aí é uma aragonita pelas pontinhas, e não é aragonita, é vaterita. Então, a difração de raio-x é importante nessas caracterizações. Se não for possível por conta ou limitação de amostra, de quantidade de amostra, é importante, então, que se tenha uma microscopia eletrônica de varredura
para se avaliar. O porquê a forma é importante? É aqui que a gente vai começar, então, a abordar essa questão da morfologia. Veja, Cauano, tá, e colaboradores em 2019 fizeram um estudo muito interessante. A gente usa eles como norte, a gente usa eles como esse conceito como diretriz e tem funcionado bem, tá? Funciona muito bem, ele representa muito bem. Então, veja, eles desenvolveram fizeram experimental, tá? Avaliaram, então, o tipo de sólido precipitado no sistema de carbonato de cálcio com relação à morfologia, sendo calcita, aragonita, vaterita. Icaíta, amorfos, a calcita hidratada, tal, isso é mais difícil, a gente não entra em conta. E eles identificaram isso em função da supersaturação. Eles expressam aqui como LN da atividade, né, o logaritmo da atividade, que está relacionado à supersaturação, que está relacionado ao índice de saturação também. Então, em função da supersaturação, em função da temperatura, eles desenvolveram um diagrama, tá, em que eu tenho, assim, as concentrações das fases mudam no meu sistema. E a concentração da fase muda segundo uma expressão, segundo uma coisa de equilíbrio, enfim, eles correlacionaram isso. Isso ficou muito interessante. Ou seja, não significa que eu estou aqui numa situação de supersaturação, por exemplo, menos 16, o LN 40 graus, eu tenha só vaterita, ou que eu esteja nessa situação aqui, eu tenha só aragonita, tá? É mais fácil eu estar nessa situação ter só calcita. Por quê? Porque a calcita é a forma mais estável. A vaterita passa a aragonita, que passa a calcita. A calcita é a forma mais estável. A vaterita tem que necessariamente passar a aragonita? Não, ela pode acontecer também, dependendo das condições, de passar diretamente a calcita. Tá? Então, veja, mas por que eu quero saber isso? Porque é importante que a gente saiba qual é a fase formada. A gente vai ver aqui que é a interação com a superfície, tá? Então, ali desenvolveram mais, eles foram além, né? E apresentaram esses 4 diagramas, tá? Em que tem 2 diagramas, o A e o B, que só tem vaterita e calcita formada no meu sistema, e o C e o D, que tem vaterita, calcita e aragonita formada no meu sistema. Esse é o sistema que a gente trabalha, porque a gente tem aragonita nos nossos experimentos, tá? Agora, adicionalmente a isso, eles colocaram 2 situações. Uma situação da composição da fase em função da taxa de nucleação, que eles chamam de nucleação em estado estacionário, e uma outra composição, variação da composição, onde eles chamam de baixo tempo de indução, tá? Nucleação em estado transiente. O que vem a ser exatamente isso, para a gente compreender? De forma prática, e por que é importante compreender isso? Porque, veja, eu posso ter vamos colocar todo mundo aqui, eu posso ter uma situação, vou pegar a mais interessante que essa, em que eu tenho aqui calcita sendo formada numa concentração X em vaterita, e falar, poxa, estou esperando aqui que minha incrustação vai ter tal nível, mas eu estou, na verdade, nesse sistema, tem uma concentração maior de calcita e um pouco de vaterita. O que mudou aqui? Aliás, isso, não só o que mudou, a gente avaliar a incrustação, mas o porquê meu experimento não reproduz o experimento do meu colega pesquisador da Austrália, Canadá, do Japão, de onde quer que seja. Por que meu experimento não se reproduz? Veja, o sistema é tão delicado e tão minucioso que o C e o D, o que posso dar como exemplo de diferença é a forma de adição de um reagente no outro. Se eu pegar uma solução de cloreto de cálcio, tá, no recipiente A, e uma solução de bicarbonato no recipiente B, se eu misturar os dois, eu vou ter a precipitação do carbonato. Mas se eu pegar os dois e misturar de uma vez, eu tenho, então, o que eles chamam de nucleação em estado estacionário. Eu tenho uma boa agitação, e eu tenho uma homogeneização, e tenho uma precipitação imediata, rápida de todo mundo. Ou seja, eu tenho, então, uma taxa de supersaturação elevada. Agora, se eu pegar o meu recipiente com cloreto de cálcio e for despejando
o meu bicarbonato em 10 segundos, 15 segundos, eu já não tenho, porque as primeira volume que entrou, ele entrou e que gerou uma supersaturação baixa. E precipitou. Então, veja, ali já tem a formação da calcita. E dependendo dessa velocidade que eu continuo adicionando, eu estou alterando a supersaturação do sistema. Então, eu tenho calcita e depois a supersaturação seguinte, se eu despejar de uma vez, eu vou ter baterita, aí eu consigo mudar essa situação. Mas aqui, essencialmente, fica para se avaliar em termos de como se coloca uma solução dentro da ruta. Mas veja, a gente já mostrou lá o diagrama da nucleação em função da supersaturação, tá? Agora, nucleação primária homogênea está livre de incrustação? Não, não está livre de incrustação. Ela existe, com menor intensidade, mas ela existe. E o que depende aí dessa incrustação? Então, está resolvido para mim? Eu tenho a supersaturação controlada, eu tenho, então, uma redução da nucleação primária heterogênea, eu reduzi a minha incrustação. Não, tem mais coisa para a gente olhar. A gente pode controlar mais isso. É exatamente por isso que a fase formada se torna importante nessa questão. Veja, a incrustação é a interação do sólido com a superfície. E a interação do sólido com a superfície é o resultado de força. Você tem uma força, tá? Uma força entre os dois. Essa força pode variar? Pode variar. Como? Tá? A energia de superfície da vaterita é diferente da aragonita, que é diferente da calcita. Portanto, se eu tiver o meu sistema formando aí em temperatura baixa, por exemplo, a vaterita, por que baixa? Porque ela varia de acordo com a temperatura, essa aqui varia significativamente. Se eu tiver em temperatura baixa, em que isso aqui seja anulado, eu tenho 150 megajoule, ok? Esse 150 megajoule é a energia suficiente para ter uma boa interação com a superfície incrustada. Mas a aragonita só se forma em temperatura alta. Então, ela vai ser mais difícil de se incrustar, porque, veja, no estado estacionário, como a gente comentou, a energia é 60 milijoule e no transiente 42. No entanto, a calcita tem uma energia de superfície sempre grande, de 120 milijoules. Então, ela é aquela fase em que preferencialmente vai ficar na superfície do sólido. Então, é importante que eu controle a minha precipitação de forma que a calcita seja prejudicada. Concorda? Eu não quero calcita, eu quero a menor quantidade de calcita possível, porque a vaterita e a aragonita têm uma interação menor, elas vão sair do meu escoamento, ok? Aí, bom, mas tudo bem, mas quando a gente está precipitando e está incrustando, a gente sempre incrusta com o tamanho de partícula, né, na superfície é menor do que a partícula que é precipitada na forma heterogênea. Tá? Aqui tem uma questão de força, energia livre de Gibbs e tal, que explica essa situação, mas o que acontece, a partir do momento em que eu fixei a calcita na parede do meu sistema, na parede da minha tubulação, eu tenho ela imobilizada. Se ela está imobilizada, a minha corrente é constante, eu mantenho a supersaturação constante ao longo do meu sistema, eu facilito, então, ou favoreço o crescimento. Portanto, é aí que eu vou ter aquela superfície sólida de incrustação, enfim, aquela coisa que a gente conhece. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais com relação a a formação dessa camada. Então, veja, aí ocorre o crescimento. Isso é fato, a gente consegue, então, ver aqui, olha, essa é a parede de uma tubulação em que houve a incrustação da calcita e o sistema ficou operando por 30 minutos, por exemplo, e eu retirei partículas que precipitaram de forma homogênea e saíram do reator.
a gente vê a diferença de tamanho de partículas. Essa aqui precipitada, com nucleação homogênea. Essa aqui, certamente, no início foi precipitado em tamanhos menores do que esse. No entanto, com o tempo, a supersaturação mantida constante, ela foi crescendo, tá? A gente vai ver depois essas coisas mais para frente. E outra coisa, a cinética, né? A temperatura de precipitação. Aqui precipitamos a 50 graus, então a gente tem essencialmente, de acordo com os diagramas, a calcita e a vaterita, enquanto que 80 graus a gente tem a calcita, a vaterita, provavelmente, dependendo da supersaturação, e a aragonita predominando, como a gente começa já a ver a aragonita aqui, que são essas agulhas, perfeito? E a cinética de precipitação alterou, em função da temperatura, uma reação química, a incrustação já foi menos acentuada, por conta, desculpe, por conta de eu ter, então, uma nucleação homogênea acentuada, portanto, uma redução da supersaturação, portanto, um prejuízo da nucleação da nucleação heterogênea e do crescimento dessas partículas na parede. A gente consegue, então, ter isso aqui. Agora, veja, isso aqui são sais na forma de carbonato e na forma de bicarbonato, tá? Como é que ele se forma? Vamos olhar a seguinte situação. A gente comentou há pouco da forma do carbonato, em que a gente tem aí carbonato de sódio reagindo com cloreto de cálcio, dando carbonato e NaCl. O bicarbonato, se eu tiver, ou se eu colocar CO2 no meu sistema, eu já tenho, então, a formação do carbonato, tá? É o carbonato, o íon carbonato, que, por sua vez, vai reagir com o carbonato de cálcio, formando o bicarbonato de cálcio. Ora, o que ele muda no meu sistema? Ele muda que a solubilidade altera completamente. Altera completamente. Eu tenho, numa situação de carbonato de cálcio, ou de cálcio, uma solubilidade de 14 miligramas por litro, se eu salvo o melhor juízo, e eu tenho aqui uma concentração mais elevada em solução do bicarbonato de cálcio. Ora, então, como é que eu vou precipitar isso? Tá? A formação do carbonato de cálcio vai ocorrer a partir, então, da saída do CO2 do meu sistema. Então, veja, eu tenho um sistema com bicarbonato de cálcio em temperatura de 40 graus, suponha que eu aqueça isso, a solubilidade do CO2 reduz no sistema e eu vou ter, então, a formação do carbonato de cálcio. Para representar essa reação, a gente usa o bicarbonato de sódio nas nossas reações. Ele é uma fonte de CO2, já tem o CO2 ali em solução e a gente avalia a partir disso. Esse processo de precipitação com o CO2, ele ocorre essencialmente em poços de petróleo, né? Esse aqui é o exemplo de um tubo de extração de petróleo com carbonato de cálcio incrustado aí, que é necessário tirar, parar, fazer manutenção, jogar ácido, enfim, isso demanda muito trabalho e muito custo. Então, está aí uma das importâncias de compreender esses mecanismos para poder evitar ou controlar isso de forma que você reduza esse impacto, né, no sistema. Agora, veja, é o processo de extração de petróleo, tem CO2. Nossa corrente de petróleo tem CO2, tem água, tem óleo, portanto, eu tenho uma solubilidade diferenciada no meu carbonato. Aqui tem um diagrama que representa, então, quanto maior a concentração de CO2 no meu sistema, maior vai ser a minha solubilidade de carbonato. E a concentração de CO2 no sistema é função de pressão e de temperatura, tá? Então, veja, quando o petróleo é extraído a alta pressão e alta temperatura, então ele tem uma concentração de CO2 inicial. Ele vai escoando durante a extração, ele vai reduzindo a pressão e vai reduzindo a temperatura. Portanto, ele vai desprendendo o CO2 ao longo do escoamento, tá? E se vai desprendendo o CO2 e vai gerando a força motriz para a precipitação do carbonato de cálcio. É aí que ocorre a incrustação.
Essa aqui está representada a forma com que, mais ou menos, né, não é exatamente assim que funciona na extração, não é tão retinho assim, mas, enfim, é isso que vai ocorrendo, tá? Agora, veja, esses dados que estão aqui, eles são, tá, para água pura, eles não são para o sistema real. Então, tem outras situações, tem coisas além disso que nós estamos olhando aqui, que deve ser levado em conta numa avaliação da precipitação, da supersaturação e da formação. Por exemplo, a estação de petróleo peguei 2 itens só aqui, não dá para pegar todos, tem magnésio, tem o potássio. Esse magnésio e potássio, eles também interagem com o CO2, eles interagem com o CO2, ficam dissolvidos, eles interferem na solubilidade do bicarbonato de cálcio. Portanto, eu posso ter uma supersaturação diferenciada ou uma solubilidade diferenciada, e isso me gerar, então, condições de precipitação e baixa supersaturação, enfim, e ter a interação com a superfície e ter, então, a formação do incrustado, da calcita incrustada, certo? Agora, veja, para o bicarbonato de sódio com o CO2, o diagrama do Kauano se aplica da mesma maneira, tá? Ele se aplica da mesma maneira porque, enfim, à medida que vai saindo do CO2, eu vou tendo a precipitação do carbonato, eu vou tendo o desprendimento do CO2 e a precipitação do carbonato. E a gente tem situações, inclusive, de baixa e de alta supersaturação nesse sistema, tá? Veja, se a gente estiver escoando, a temperatura e a pressão for modificando de modo lento, eu vou atingir uma supersaturação baixa e vou precipitar o carbonato em supersaturação baixa, a calcita preferencialmente. Agora, se eu tiver uma válvula de controle de vazão, a pressão de entrada na válvula e a de saída, nas áreas a montante e a jusante, são semelhantes, mas na perda de carga local a pressão cai. Se a pressão cai local, eu tenho desprendimento de CO2. Se eu tenho desprendimento de CO2 local, eu tenho incrustação do carbonato na válvula. Na válvula. Então, veja, é importante também saber em que situação de supersaturação está. É importante você trabalhar com supersaturação baixa, de modo que essa queda de pressão local na válvula não gere a precipitação. Então, tá? Então, veja, a salinidade é um outro item que entra como importante observar na extração do petróleo, porque é a água do mar. Nós estamos falando de pré-sal, tá bom falar de extração do mar, de offshore. A gente tem sal na água. Então, essa salinidade também muda a solubilidade. Embora, tá, a gente tenha aqui um diagrama, esse é bastante antigo, eu esqueci de colocar a referência, me perdoem, embora seja bastante antigo, tá, a gente tem um aumento da solubilidade do carbonato em função do aumento da massa de NaCl. Mas as condições que a gente trabalha no poço de petróleo não estão nessa salinidade baixa, não, são uma concentração muito mais alta. Mas essa salinidade pode levar a gente a ter supersaturação diferente. Portanto, o potencial de precipitação diferente e o coeficiente, o produto da atividade diferente também. Isso interferir na fase formada, se a fase é importante para a gente conseguir controlar me perdoe, a incrustação, então é importante saber o que acontece por aí. Agora, veja, a gente tem um exemplo aqui de como a salinidade pode interferir nesse sistema. A gente fez aqui um experimento no laboratório em que a gente preparou 2 soluções de reagente, A mais B de cálcio e bicarbonato, e variamos o sal. Numa elevada concentração de NaCl e numa outra baixa concentração de NaCl. E veja, a gente teve resultados diferentes. Num sistema em que eu tinha alta salinidade, ou seja, uma concentração de 230 mil miligramas por litro, eu tive a precipitação essencialmente de baterita. Ora, isso é interessante, porque eu tenho uma concentração de sal, eu reduzi a capacidade de solubilidade
do bicarbonato de cálcio, que eu sou um sistema com CO2, e no momento que eu tirei o CO2, eu tive a precipitação em sistema de alta supersaturação. Isso vem de acordo, então eu tive uma quantidade alta de vaterita. E no momento que eu aumentei a solubilidade do bicarbonato de cálcio, eu, então, precipitei em sistema de baixa supersaturação. Em menor supersaturação, eu tenho a aragonita aqui prevalecendo. Eu estou numa temperatura de reação que eu tenho a aragonita sendo formada. Certo? Que 63 graus. Então, eu tenho aqui a aragonita sendo formada. Ah, mas isso aqui, por que você usou esse diagrama, o C, e não o D? Porque é o seguinte, aqui, olha, a gente tinha um sistema com 10 atmosferas de CO2, ficou nessa condição por 30 minutos e, de repente, abriu o reator. Ou seja, tirei todo o CO2 e promovi a precipitação imediatamente. Portanto, eu estou no estado de elevada supersaturação, não é um estado transiente, tá? A nucleação ocorreu imediatamente. Tudo bem? Bom, está resolvido, então, agora eu sei qual é a solubilidade, eu sei que fase vem. Não, tem mais coisas. Cada fase dessa tem uma certa solubilidade no sistema, tá? Então, a taxa o potencial de nucleação, a supersaturação também é a função da solubilidade da fase, porque cada fase tem uma solubilidade diferente. Então, considerando as principais, laterita, aragonita e calcita, esquecendo essas que nós temos, a gente tem vários diagramas, vários estudos, reportagens de literatura que nos dão esta solubilidade. Mas, veja bem, essa é uma solubilidade em determinada condição. A gente precisa ver, porque a gente tem a questão de pressão, a gente tem a questão da pressão parcial do CO2, etc. Tem que buscar isso tudo. Não dá para abordar tudo numa apresentação aqui, mas a dica é essa, vocês têm que buscar isso. Então, como já comentado, a gente pode ter, então, a formação do bicarbonato o carbonato de cálcio a partir de bicarbonato, em solução, tá, de saturação ou subsaturação, como a gente comentou do carbonato, em que a supersaturação é baixa e a nucleação primária heterogênea é predominante, precipitando essencialmente a calcita, tá, resultando numa incrustação dessa, como a gente colocou. Tá? E a partir da cristalização, a precipitação, pode ocorrer também? Pode. Então, se a gente tiver uma reação modelo, tá, que é o cloreto de cálcio com bicarbonato de sódio, tendo o CO2 e precipitando com concentrações pequenas de reagentes, a gente pode também representar na precipitação uma supersaturação baixa, como a gente pode representar na precipitação uma supersaturação elevada, mudando, então, aí o mecanismo de precipitação, ok? Isso é particularmente importante porque a gente tem, representando aqui de forma bem rudimentar, um escoamento no poço de petróleo, a gente tem extração de petróleo num ponto do poço que tem a pressão e temperatura tal, em que ela vai se reduzindo ao longo do escoamento, tá? E à medida que vai atingindo o ponto de supersaturação, aqui tem o BERT, que é o nascimento de sólido, então quando nasce sólido, a supersaturação cai, porque eu gerei sólido, aqui vai acontecer, então, a nucleação homogênea, a nucleação heterogênea, e eu vou continuar escoando, a pressão e temperatura reduzindo, portanto, minha supersaturação aumentando. Se a velocidade de crescimento não compensar esse aumento de supersaturação, vai nuclear de novo e vai, enfim, em outro ponto, formar sólido e formar sólido em todos os pontos. Agora, veja, o porquê isso é particularmente importante. Eu comentei com relação à válvula
tá? A depressão na válvula e a precipitação. Mas essa incrustação pode ocorrer, que a gente chama de outscaling, ou seja, eu tenho camadas de sólido formada na tubulação de forma radial, de forma que eu reduza o diâmetro do escoamento, e nesse ponto eu tenho uma expansão. Então, eu tenho a promoção aí do autoscaling. O que é autoscaling? Eu já tenho ali um sólido incrustado, eu tenho, então, o favorecimento à precipitação acentuada por conta desse autoscaling, por conta dessa queda de pressão, eu vou aumentando essa camada de incrustado. E à medida que isso vai passando, eu vou prejudicando cada vez mais, ok? Então, é interessante olhar por esse ponto de vista também. Agora, a interação com a superfície. A gente já falou da energia de superfície, falamos, então, da forma, e a superfície em si, tá? Se a gente fala que tem interação com a superfície, e a energia de superfície faz parte disso, do substrato, então a gente já sabe que se for o aço, se for o inconel, se for o aço carbono, se for o cobre, se for o alumínio, se for o plástico, se for, depende do material que for, vai depender muito o nível de incrustação, o nível de formação de camada vai ser dependente do material. Mas só do material? Não, e da superfície também. Veja, aqui a gente tem dois exemplos em que tem duas placas em aço, tá? Em que uma foi prejudicada a superfície, a gente promoveu ranhuras em superfície com uma lixa 1200, outra com uma lixa 80. É óbvio que a lixa 1200 ela é um pouquinho mais fina, então eu tenho uma menor área específica, tá? Eu fiz menor ranhura, meu suco é menor, minha profundidade é menor, é um pneu careca, e com a lixa 80 eu já tenho uma coisa mais agressiva, então eu tenho um suco maior, é um pneu mais novinho, então eu tenho uma área específica maior. Veja, as duas placas foram submetidas ao mesmo tempo de experimento, na mesma posição, a mesma supersaturação, mesma temperatura, tudo controlado. A gente vê, então, como resultado, que na placa em que a gente tem uma menor área, eu tive, então, uma formação de camada de calcita, que é essa que está no fundo, e depois a calcita ter recoberto a superfície, eu tenho aqui começam a ficar ancoradas as esferinhas de vaterita. Isso é vaterita porque a temperatura foi feita abaixo. 50 graus, a gente já confirmou que isso é vaterita. Elas ficam ancoradas aí. E elas não têm uma resistência muito grande. Se você bater as plaquinhas, elas saem, tá? E enquanto que na placa que eu tenho uma maior área, maior profundidade e tal, no mesmo tempo de operação, eu demorei mais para recobrir. E não tive, e não consegui enxergar aqui a formação de baterita tão acentuada quanto numa área mais lisa. Ora, o que isso está sugerindo? Está sugerindo que eu tenho, primeiro, que formar uma camada de calcita no meu substrato, e depois que ele está recobertinho com o meu carpete de calcita, a baterita começa a gostar do negócio, ela começa a incrustar no sistema, ficou macio para ela. Não, parece que sim. Ou seja, as energias de superfície da baterita e da calcita promovem aí uma interação de superfície que segura a baterita aí. Mas a baterita, você está me dizendo que ela sai rápido, que ela sai facinho, sai. Só que acontece o seguinte, ela sai porque a gente fez um experimento aqui de 30 minutos. Se você deixar o experimento de 1h30, 2 horas, essa baterita vai se transformar em calcita. A baterita não é estável. A gente já teve experiência em reatores que ela vai, a partir de 90, de 60, 70 minutos, ela começa a se transformar em calcita. Então, e tem água, tá? É dissolução e recristalização. Portanto, a camada vai ser maior, portanto, a gente vai incrustar mais, tá? Agora, é interessante que nesse tempo aí, a gente teve esse efeito, mas a espessura dessa camada de calcita, que a gente não mediu a baterita, a gente só observou ela presa na superfície, tá? A gente vê que com a superfície mais rústica, a nossa camada, a espessura foi maior, tá? Então, veja, se eu tenho maior área, eu tenho uma
uma velocidade menor para recobrimento, porque minha área é maior para cobrir, eu tenho uma espessura maior, então eu tenho uma velocidade de crescimento também acentuada. Isso significa que eu tenho menor partículas em volume sendo arrastadas, tá? Além de ter uma área maior, uma espessura maior, o que a gente observou com essa questão é que a superfície mais rústica em que eu tive essa maior camada, ela também tem uma maior aderência, ela fica aderida ali, você precisa de uma força maior para você remover esse carbonato. Agora, você imagina, se a gente faz essa camada, põe baterita, ou põe aragonita na superfície, deixa ela mudar de fase, faz aquilo que a gente viu no tubo de extração de petróleo, não é simples tirar aquilo. Não é simples tirar aquilo. Há situações que você tem que remover parte do poço de petróleo para poder substituir o trecho, porque não sai fácil. Agora, vamos lá. Então, esses são aí os que a gente quer apresentar em relação a isso, e a gente tem aqui um sistema que a gente faz e quer apresentar ele como a gente faz uma avaliação da incrustação. E chamar atenção para alguns cuidados também, tá? Esse aqui é um sistema que a gente já comentou, que o carbonato, ele é formado sem CO2 ou com CO2 a partir da precipitação, tá? Do carbonato entre cloreto de cálcio e bicarbonato de sódio ou carbonato. Então, a gente separa essas duas soluções, uma contendo o cloreto de cálcio, outra contendo o bicarbonato, bombeia para você manter um fluxo constante, supersaturação constante ao longo do meu sistema, e pré-aquecendo na temperatura de ensaio, controlando a pressão na pressão de avaliação. Isso é usado para avaliação de inibidores, tá? Que é usado em poço de petróleo, e a gente está usando ele para fazer a avaliação da incrustação. Mas a gente observou algumas coisas que vale a pena aqui levantar. Então, veja, uma vez que eu misturei as duas correntes, eu tenho, então, aqui a precipitação e a nucleação, seja heterogênea, seja homogênea e tal, e eu vou restringindo a passagem do meu fluido. A restrição de passagem provoca uma perda de carga. Então, a incrustação é avaliada em termos de perda de carga. Tá? Agora, veja, esse sistema, ele funciona bem, ele te dá resposta para a maioria das avaliações, dependendo de alguns cuidados. As soluções de precursora, que a gente chama a solução de cloreto de cálcio ou de bicarbonato de sódio, elas têm que ser hidratadas, tá? A gente tem a solução salina, tem sal, tem a mistura, tal, representando uma água do mar. Os íons, que você prepara no laboratório, os íons, enfim, dissolvem, mas não hidrataram. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, manter a sua solução em repouso, dentro de estufas, por exemplo, para acelerar o processo, mas eles têm que estar hidratados, tá? Uma vez que esteja hidratado, você começa a ter repetitividade no seu ensaio. Ok? É uma questão para se observar. A outra é qual o pH inicial, porque você pode avaliar uma solução, eu quero precipitar em baixa supersaturação e elevada supersaturação e avaliar a diferença das duas. Então, veja, você tem que partir de uma condição inicial semelhante, ou seja, você tem que colocar CO2 no seu sistema, porque se eu tiver uma supersaturação baixa, tá? Uma concentração baixa, eu parto do meu sistema com o pH elevado e já com carbonato dissolvido. E se eu pego uma situação com o bicarbonato, uma concentração alta, eu venho para uma situação de pH diferente, tá? E que eu tenho, então, aqui o CO2 passando para depois bicarbonato, para depois carbonato. Eu tenho um tempo de indução diferente, primeiro, já que a avaliação é em tempo, o tempo de incrustação. Eu vou ter tempo de indução diferente e resposta diferente. Então, é importante observar essa hidratação, é importante observar a temperatura em que o ensaio, o pH em que o ensaio está sendo efetuado. Aqui apresentando para vocês 4 resultados, tá? A gente faz a avaliação de campo magnético
da influência do campo magnético na incrustação. Então, apresentando 4 resultados, serão 2 deles com reação de bicarbonato e 2 deles com reação de carbonato, tá? E cada parzinho com e sem campo magnético. O campo magnético, a gente já tem a experiência aqui, vários resultados, a gente já fez várias avaliações, ele interfere ali na reação, na energia livre de Gibbs, não vamos entrar nesse mérito, mas, assim, resumidamente, o campo magnético atua no sistema de forma a modificar a supersaturação, porque ele me gera partículas pequenas, tá? Então, se ele atua na supersaturação, eu tenho identificado por partículas menores de precipitação, eu tenho, portanto, no diagrama de Kauano, fases diferentes também. Isso a gente observa, fases diferentes e tamanhos diferentes. Então, essa é a atuação do campo magnético. Mas eu só vim trazer isso aqui para vocês verem, por exemplo, os cuidados que se deve tomar. Numa precipitação veja, vamos primeiro entender isso aqui. A gente vai passando as correntes, vai tendo, então, a incrustação, a obstrução do reator, a perda de carga vai aumentando ao ponto em que a gente tem aí a obstrução total, tá? A gente pode avaliar isso aqui em pressões mais baixas. Isso aqui já é o outscaling, como eu comentei com vocês. Mas o que eu queria observar aqui com vocês é o seguinte: numa reação com o carbonato, tá, em que eu não tenho CO2, em que eu tenho alta taxa de nucleação, porque a supersaturação é elevada, eu tenho, então, a nucleação homogênea predominando e a heterogênea sendo prejudicada. Por que, nesse sistema, eu tenho uma incrustação ou um bloqueio, não vamos chamar de incrustação, eu tenho um bloqueio mais rápido do reator do que numa solução com bicarbonato, que eu tenho CO2, portanto, é mais solúvel, tal, supersaturação é menor, eu tenho a nucleação heterogênea predominando, etc, etc. Veja, a gente tem que levar em conta algumas situações. Aqui, por exemplo, eu tenho uma taxa de precipitação muito alta, a massa precipitada alta, aqui é menor, mas, então, eu tenho um bloqueio mais rápido. Tá? Mas é só a taxa que está interferindo? Não. Não, eu acredito que não seja. Veja, a gente acabou de ver na superfície que tem a formação da calcita, e depois eu passo a ter a vaterita ou a aragonita ancorada sobre a camada de calcita, e elas são fáceis de ser removidas. Isso, por exemplo, aqui é uma evidência de que elas vão saindo, tá? Que eu tive uma situação semelhante, e à medida que eu tenho uma aplicação de força pequena, eu vou deslocando. Mas esse deslocamento, tanto nesse quanto no outro, faz o quê? Leva a ter o deslocamento em bloco, obstruir a passagem do reator, não representando a incrustação. Tá? O porquê da obstrução? Por que você está dizendo que é obstrução? Porque, veja, quando eu aplico o campo e eu tenho evidência que o tamanho de partícula reduz, eu não tenho mais obstrução. Tá? Então, veja, esse caso aqui pode ser interpretado dessa maneira. O campo teve efeito? Teve, mas esse perfil é representativo? Não. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? É olhar com esses olhos, olhar esse monte de questões e poder avaliar isso, tá? Aqui é essa a intenção de trazer, só trazer esse tipo de cuidado. Enfim, está aí uma ferramenta que vocês podem lançar mão. Veja, vocês podem ter opiniões diferentes, meu e-mail está aqui. Eu espero que vocês podem mandar e-mail, dizer, olha, não concordo contigo nisso aqui, tem isso aqui. Está aqui lançada a ideia, como eu disse no início, longe de esgotar o assunto, tá? A intenção é trazer mesmo, trazer para a discussão, trazer para a comunidade acadêmica, para a indústria, para a gente poder discutir e tentar juntos resolver essa questão e tentar controlar essa questão. Senhores, eu falei muito rápido, não sei nem que tempo deu, vou olhar daqui a pouco. Agradeço muito pela audiência, não vou imitar Faustão, falo pela paciência também. Estou meio gordinho, mas não vou imitá-lo. E está aqui meu e-mail, agradeço imensamente ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e agradeço à Petrobras pelo apoio financeiro, que são as instituições que nos dão suporte, nos dão apoio e nos dão a possibilidade de fazer a ciência
e fazer a coisa acontecer. Obrigado, um abraço a todos.